Muito bem, nós estamos voltando com a segunda parte de melhor obedecer que sacrificar. E eu gostaria de continuar em Números capítulo 12, Números capítulo 12, a partir do versículo, nós podemos aí, não é Números 12, é Êxodo 12, de 1 a 16, está assim, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso. Esse é um grande problema. As pessoas confundem mansidão com falta de autoridade. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas, do que todos os homens que havia sobre a terra, era uma pessoa muito mansa. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, aos três, que estavam envolvidos: vós três, saem da tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvens e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo Moisés? É Deus falando com Miriam e Arão. Vocês não têm temor de falar contra o meu servo Moisés? Às vezes a gente brinca porque as pessoas até quase que virou uma piada no meio evangélico, que fala assim, olha, não pode tocar no ungido de Deus, não pode falar no ungido de Deus. É que hoje as coisas se complicaram tanto, a insubmissão é tanta, que se formou tantas pessoas, tantos líderes, que é difícil de ver quem é que realmente é servo de Deus e quem não é. Mas nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos para aqueles que estão sobre nossas vidas. Aqueles a quem Deus deu o ministério. Porque muitas vezes Deus não deu o ministério a você. Deus deu o ministério a outra pessoa. E Deus colocou sobre ele a sua autoridade. E quando nós vamos contra a autoridade que está sobre a vida dele, se eu reconheço ele como um homem de Deus, se eu vou contra aquela autoridade, eu estou indo contra o próprio Deus, contra a autoridade do próprio Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos, as atitudes que nós tomamos contra aqueles que são servos de Deus. Você vai reconhecer que uma pessoa é serva de Deus quando ela realmente vai buscar do Senhor uma solução para os problemas. Quando é uma pessoa que pelos frutos se conhece que ela tem o Espírito Santo dentro dela. Quando você sabe que é uma pessoa que realmente digna de que a palavra seja empenhada. É uma pessoa que ela fala e você coloca ali o seu carimbo, como antigamente se colocava um fio de barba, de bigode aqui e falava, olha, essa é a minha palavra e acabou. Então, quando você sabe que essa pessoa é de Deus, se você vai contra aquilo que ela fala, e que você sabendo muitas vezes que são coisas de Deus, se você vai contra a autoridade que está sobre, você está indo contra o próprio Deus. Então nós vamos ver aqui agora, olha aí então, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se.
Mas o Senhor ficou irado. Por quê? Porque ele deu autoridade a Moisés. Ele deu a Moisés a autoridade para poder governar, para poder falar, para poder ouvir dele e para poder passar para o... Por que os dois estavam interrogando? Olha, quando tem dois ali, irmãos, tomem cuidado, é terrível isso. Quando duas pessoas começam a tramar entre elas contra um líder, saia fora. Saia fora, porque as coisas começam a complicar. Para a tua vida. Os dois lá já estão praticamente ali. E depois ficam, por que a obra não vai para frente? Por que eu não consigo sair? Por que Deus não manda? Porque muitas vezes as pessoas começam uma obra em cima de uma rebelião. Como que eu posso levar uma obra para frente se ela iniciou-se em cima de uma rebelião? Como que Deus pode abençoar uma obra que se iniciou em cima de uma rebelião? Não tem jeito. E Deus se irou contra Miriam e contra Arão, que eram os dois irmãos. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso, Arão disse a Moisés: Senhor, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Você tem que reconhecer. Você tem que ir até a pessoa muitas vezes e dizer: olha, nós agimos contra a ordem que Deus deu à tua vida. Nós agimos contra aquilo que eu falei numa outra, sei lá qual foi. Mas as pessoas chegam para a gente às vezes e dizem assim: olha, eu senti que Deus está me mandando aqui. Eu senti tive sonho que Deus me mandou para este lugar. Aqui é o meu lugar. Eu vou obedecer. Aqui eu vou crescer. Porque pode contar comigo para qualquer coisa. Um mês depois, 2 meses, 1 ano depois, saiu da obra. Abandonou. Escuta, que Deus é esse que muda tanto de opinião? É o que eu gostaria de saber. Que Deus é que muda tanto de opinião? O Deus que tem uma opinião para a tua vida, que tem um caminho para a tua vida, que traçou um caminho para a tua vida, ele vai até o fim. A obra vai ser feita até a volta do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, diz a palavra. Então é estranho as pessoas chegarem e dizerem: aqui é o meu lugar. E na primeira coisa que vai contra algum pensamento dela, algum costume, ela abandona e vai: não é mais o meu lugar aqui, porque fulano é assim, ciclano é assim, fulano é assado, ciclano é assado. Isso não é a atitude de um cristão. Isso não é uma atitude de uma pessoa que entende que aquela é a vontade de Deus. Isso não é uma atitude de um cristão que se diz cristão e que entende que Deus colocou sobre a vida das pessoas autoridade. Isso que as pessoas hoje não aceitam. As pessoas não aceitam as autoridades que estão acima de si. As autoridades que governam a sua vida, seja ela autoridade no nosso Brasil, que nós estamos, governamental, ou seja ela autoridade eclesiástica de uma igreja qualquer, nós não aceitamos. Por isso que nós estamos vendo cada vez mais igrejas rachadas. Por quê? Porque as pessoas não aceitam as autoridades, acham que tudo o que vem de cima é para atingir a elas. Eu não aceito porque eu não me dou bem, o meu gênero não combina com o gênero dele, então eu já vou, olha, vamos... Não, eu disse da outra vez também, eu aceito as pessoas que saem de uma igreja porque esta igreja está contra a palavra de Deus. Porque esta igreja não está andando segundo a sã doutrina. Aí eu aceito. Porque aí ela está se desviando. Foi o caso de Martinho Lutero com a igreja romana. A igreja romana está saindo totalmente fora da palavra de Deus. Martinho Lutero se levantou para fazer uma reforma na igreja. Tudo bem, agora as pessoas saírem, porque é igual casamento. Eu não vou ficar com a minha esposa porque a minha esposa não se dá bem comigo. Não existe isso, meu irmão.
Você teve a oportunidade de namorar a sua esposa durante muito tempo. E nesse namoro, ao invés de você realmente namorar a sua esposa, ficou fazendo outras coisas muitas vezes, né? E não conheceu, e agora você vem e fala, não, isso não. É uma relação, a relação nossa, a relação de igreja é igual, irmão. Nós temos que aceitar as diferenças, nós temos que aceitar as coisas, nós temos que aceitar o irmão da maneira que ele e a nós também, os irmãos, têm que aceitar. Isso é viver em comunidade. Caso contrário, nós vamos ver cada vez mais as heresias se prostituindo dentro das ditas igrejas. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas não sabem se submeter. Foi o que aconteceu com Miriam, foi o que aconteceu com Arão. E eles reconheceram que eles pecaram. Eles reconheceram que estavam errados. E foram até Moisés e pediram para Moisés, olha, nós queremos pedir perdão. Eu reconheço que eu pequei, disse Arão a Moisés, porque viu o que aconteceu com a vida de Miriam. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já estava consumida. Chamou, pois, Moisés ao Senhor. Isso é Arão falando que não seja Miriam, né? Tido como morta, a metade da carne já estava consumida. O que aconteceu com Miriam, que ela ficou leprosa? E chamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que cures. Moisés teve compaixão, apesar de ter sido a vítima em tudo isso, né? Porque eles não poderiam ter ido contra uma ordem do Senhor. A vida, muitas vezes, a vida pessoal ela não pode ser influenciada com a vida ministerial. Alguma coisa que nós fazemos pessoalmente não pode ser influenciada com a nossa vida ministerial. As pessoas olham a nossa vida, ficam medindo a nossa vida para ver onde. Ninguém olha as nossas qualidades. As pessoas olham os nossos defeitos. Elas querem ver os nossos defeitos. As qualidades raramente são ressaltadas dentro de um líder. O que é ressaltado dentro de um líder são os seus defeitos. Essa é a grande dificuldade que o povo tem hoje com os seus líderes. Aí o Senhor, então Deus chamou e pediu que curasse a Miriam. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Isso a lei dizia. Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolha. Ela tinha que ficar fora do arraial durante 7 dias. Além de todas as coisas, as pessoas que são insubmissas, as pessoas que são rebeldes, elas atrasam a caminhada, porque durante 7 dias eles tiveram que esperar Miriam para poder continuar a sua caminhada no deserto. Aqueles que são insubmissos atrasam a caminhada da igreja, atrasam o crescimento da igreja, atrasam a espiritualidade da igreja, atrasam tudo. Por quê? Porque eles, muitas vezes, têm que ser disciplinados. Se continuam na igreja, eles têm que ser disciplinados fora, esperar aí para voltarem novamente, para poder novamente tomar o crescimento da igreja. Isso é uma grande dificuldade que nós temos hoje em dia. Por isso que eu estou tratando sobre este assunto, para que as pessoas possam ver o grave erro que cometem quando elas não se sujeitam à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu. Aí que atrasou, o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Vamos nos conscientizar que nós precisamos ser submissos, que Deus vai honrar muito a nossa vida. Continuamos com a parte 3, em nome de Jesus. Um forte abraço.